Obrigado, meu irmão. Que bênção estarmos juntos, irmãos, meio correria do dia a dia. É sempre uma alegria estarmos juntos e agradecer a presença da irmã que está conosco nessa noite. Hoje é um culto voltado para o estudo bíblico, para o estudo da Palavra de Deus. Estamos avançando em nossa série da segunda carta de São Pedro, e eu intitulei esse sermão, essa série de mensagens, Aprendendo a Permanecer Firmes na Verdade. Hoje Pedro vai nos alertar, irmãos, sobre um perigo real que ameaça a igreja desde os tempos antigos. Qual perigo é esse, pastor? Os falsos mestres. Pedro começa lembrando que assim como surgiram falsos profetas lá no passado em Israel, também surgiram falsos mestres entre os cristãos. Então, irmãos, o engano não é uma novidade. Vira e mexe, vemos um falso mestre, um falso profeta, um falso pastor na mídia, mas nada do que essas pessoas fazem é novidade. Isso já vem sendo feito repetidas vezes ao longo da história. Apenas muda a forma e o rosto, lógico, ao longo do tempo. Mas o inimigo tenta ainda corromper a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, por meio de ensinos falsos e líderes interesseiros. Então, o alerta de Pedro é um alerta atual para os nossos dias, porque ainda hoje vemos que muitos usam o nome de Cristo para enganar, para explorar o povo, para enriquecer, para ficar famoso, pregam um evangelho distorcido, trocando a cruz de Cristo por promessas vazias e trocam a santidade por um sucesso terreno, não é? Então, nós vemos as palavras bonitas, as promessas emocionais que atraem quem não conhece a Escritura, mas quem conhece de fato a Escritura não cai nesse engodo. É por isso que momentos como esses precisam servir para a nossa igreja e para muitas outras igrejas, para a gente ter um conhecimento pleno da palavra de Deus. Então, Pedro nos mostra, irmãos, que o falso ensino sempre traz consequências desastrosas. E quais são essas consequências desastrosas? Destruição espiritual, irmãos. E outra também muito importante, que é o desprezo pela verdade. O falso mestre, o falso profeta, despreza totalmente a verdade. Então, nós vamos ver que, através dessas mensagens, o nome de Cristo muitas das vezes é difamado, porque esses homens, eles agem por ganância. Eles agem para enganar, para perverter o povo de Deus. Por isso o dever da igreja é estar atenta. Por isso que o dever da igreja é ficar firme na palavra, sempre guiada pelo Espírito Santo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 e 3. 1, 2 e 3, perdão, do 1 ao 3. Então, vamos refletir sobre o que Pedro fala sobre o perigo dos falsos mestres. Como nós vamos permanecer fiéis à mensagem. Então a igreja precisa discernir o erro de fato. A igreja precisa rejeitar o engano e fortalecer a sua fé nas Escrituras. Mas vamos ao texto, 3 versículos apenas. O texto fala o seguinte para a gente. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e a sua destruição não tardará. Irmãos, o apóstolo Pedro, como eu já disse antes, nessa altura dessa carta, já era um pastor experiente, que sabia o peso de cuidar de vidas em meio ao ensino falso, em meio ao ensino enganoso. Pedro, óbvio que ele não testemunhou, mas ele conhecia a história dos seus antepassados, sabia que falsos profetas se levantaram ao longo da história de Israel, levando o povo à idolatria, levando o povo à destruição, e agora, já no fim da sua vida, Pedro vê o mesmo perigo ameaçando a igreja de Cristo. Por isso Pedro escreve aqui com firmeza, com amor. Ele chama aqui os crentes a ficarem alertas, firmes na verdade. Então Pedro não fala de um perigo distante, meu irmão. Pedro está falando de algo que estava acontecendo dentro das comunidades cristãs daquela época. Esses falsos mestres, irmãos, eles não chegavam de forma aberta com um letreiro assim escrito: eu sou falso mestre. Não. Eles agiam na sutileza, com aparência piedosa. Eles ensinavam o que parecia certo, mas as suas palavras negavam o próprio Senhor que os havia resgatado, como diz o texto. Pedro sabia, irmãos, que o maior perigo para a igreja não vinha de fora, mas de dentro. Do falso ensino, disfarçado de verdade. Será que é muito diferente dos dias de hoje? Pedro fala como um pastor que protege o rebanho. E sua advertência, ou melhor, a sua advertência, o que ele escreveu, continua viva para os nossos dias de hoje. Vivemos uma geração, irmãos, por causa da internet, por causa da mídia, cercada de vozes, de doutrinas, que soam muito espirituais, mas afastam o cidadão de Cristo. Há quem transforme nos dias de hoje o evangelho em negócio. E a fé se torna a ferramenta da manipulação, mas isso é velho, isso é antigo. Por isso que nós precisamos ter discernimento e firmeza na palavra, porque a palavra é a única âncora segura para o povo de Deus. Pedro fala como um pastor, irmãos, que protege o rebanho. E ele, de fato, está preocupado com a igreja. Ele não quer apenas denunciar os falsos profetas, mas ele quer despertar os verdadeiros crentes à vigilância. Então, a gente precisa entender que o crente maduro não é aquele que segue qualquer vento de doutrina, mas é aquele que conhece a voz do bom pastor. O engano pode ser atraente, pode ser bonito, todo mundo pode ouvir, todo mundo pode seguir, todo mundo pode falar que está certo, mas a verdade de Cristo, irmãos, é o que realmente liberta e preserva a nossa alma. Então, nessa noite, vamos estudar essa passagem e veremos nesses 3 versículos como é que Pedro apresenta o evangelho com clareza para aquelas pessoas. E Pedro fala de 3 pontos. O primeiro deles, ele fala da sutileza dos falsos mestres que se infiltravam na igreja. Depois ele vai mostrar as consequências trágicas do falso ensino. E por fim ele vai falar sobre a certeza do juízo de Deus sobre os enganadores. E o consolo dos fiéis na verdade. E
O primeiro ponto, que por mais que a gente seja zeloso, por mais que a gente ore muito, por mais que a gente pregue o evangelho, os irmãos não podem se chocar, mas é inevitável a presença dos falsos mestres dentro da igreja. A Bíblia fala sobre trigo e joio, não é verdade? A Bíblia fala sobre ovelha e lobo. Por isso que Pedro começa esse capítulo 1 dizendo palavras como: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Pedro abre o versículo mostrando aqui a semelhança histórica. O mesmo mal que apareceu no Antigo Testamento está agora voltando a aparecer na igreja. Como eu disse no início, Pedro não está falando algo que tem o risco de acontecer, algo possível. Pedro está falando de algo real. De algo que já era habitual na história do povo de Deus. Irmãos, desde o início, o inimigo das nossas almas, ele tenta plantar versões falsas da verdade dentro do povo de Deus. Parece verdade, mas não é verdade. E aí Pedro continua no mesmo versículo, dizendo o seguinte: eles ensinarão astutamente heresias destrutivas. A palavra aqui que Pedro usa é astutamente. Revela para a gente um método. Não é um ataque frontal. É uma infiltração sutil e persuasiva. Quando a gente pensa num falso profeta, quando a gente pensa num falso mestre, a gente imagina uma pessoa feia, uma pessoa que não se dá com ninguém, mas é o contrário disso, irmãos. O falso mestre, ele não chega com linguagem grosseira, mas ele chega com palavra piedosa. Piedosa e convincente. Por isso que a gente precisa aprender a distinguir se a verdade, se é piedade de verdade ou se não é. Porque no próprio versículo 1, Pedro diz o seguinte: e até negarão o mestre que os resgatou. Todo falso profeta, todo falso mestre, ele nega a Jesus. Essa é a essência do erro. Por trás de doutrinas falsas está sempre a negação de Cristo e do seu senhorio. Não é apenas erro teológico, irmãos. É uma apostasia na prática, que destrói a salvação que prepararam para eles mesmos, que eles se voltaram para ela. Quando o ensino afasta da cruz, irmãos, se torna hostil ao evangelho. Por mais espiritual que pareça. O evangelho é cruz. E por mais que pareça piedoso, por mais que pareça espiritual, se negar a Cristo, irmãos, tem algo errado. E Pedro conclui o versículo 1, dizendo: esses mestres trazem sobre si mesmos destruição repentina. Aqui, a expressão indica juízo certo, e não um juízo inesperado. Mostra que Deus não ignora a corrupção dentro da igreja. O repentino aqui, irmãos, não é sorte de um dia, mas é um aviso de que a justiça de Deus pode e vai se manifestar de forma decisiva. Ou seja, o pecado organizado não passa despercebido perante ao Senhor.
Esse versículo aqui é um chamado a nós, para uma vigilância responsável. Nós não podemos olhar para esses temas com curiosidade apenas, irmãos. Discernimento bíblico exige conhecimento da Escritura. E principalmente precisamos ter coragem para confrontar o erro. Tem muita gente que deixa o ensino ser posto, ser praticado e diz assim, mas ele está falando de Deus. Mas olha como ele é bonzinho. A liberdade da igreja, irmãos, depende de líderes e membros que conhecem a verdade e que a defendem. Porque também não adianta você conhecer a verdade e você não pôr ela em prática. E você não defendê-la. Porque se a gente se omitir, o falso ensino vai prosperar. O falso ensino vai ser pregado, vai ser disseminado. Hoje nós vemos muita doença, né? Câncer, tumores e etc. Mas imagine só, um simples tumor pequeno, bem disfarçado ali entre os órgãos. Se não for retirado, irmãos, vai crescer. Vai contaminar todo o corpo. Vai corroer o corpo e a pessoa vai a óbito. Assim são os falsos mestres. Começam sutis, podem contaminar a comunidade inteira se não houver uma remoção fiel. Por isso que nós precisamos reconhecer a história da igreja. Identificar as astúcias do nosso inimigo. Denunciar as negações a Cristo, que existem muitas das vezes em discursos bonitos. E precisamos viver firmes na palavra de Deus, cuidando do rebanho com zelo, orando e aplicando o ensino fiel que a Escritura fala. Mas o segundo ponto fala sobre a influência enganosa e sedutora desses falsos mestres. Pedro diz o seguinte: muitos seguirão. Irmãos, isso não é um risco remoto, não. É um êxodo em massa. Pedro aqui nos alerta que o erro tem poder de atração. Quando ele é apresentado de forma charmosa, muitos soam como uma mensagem de liberdade, algo diferente, algo bonito. Olha como essa pessoa prega bem, mas não confronta. Essa frase mostra que a contaminação não fica restrita a poucos, irmãos. Pelo contrário, é uma mensagem que se alastra. É uma mensagem que de fato persuade multidões. Em uma linguagem pastoral, significa que o problema tem impacto comunitário, irmãos, não apenas individual. Não vai ser o irmão Zezinho que vai sair da igreja, não. Vai ser 40%, 50%, 60%. E aí a gente entende porque existem sempre novas comunidades surgindo, não é? Cada semana parece que surge uma nova comunidade de fé. Se tem fé, só Deus sabe. Mas a maioria dessas igrejas, entre aspas, elas não surgem de um plantio, como eu posso dizer, de forma saudável. Ela nasce sempre de uma dissensão. É um pastor ou obreiro que não concordou com o ensino da tal igreja, ele vai lá, pega o bolinho dele e abre outra.
Geralmente abre uma de frente para a outra, não é? Nós aqui temos, quando eu penso assim, eu gosto dessa parte de plantação de igreja. Hoje, eu ainda penso em atuar ainda muito nessa área, mas quando eu penso assim, em qual local podemos plantar uma igreja? Óbvio que a gente, em primeiro ponto, vamos ver se tem um trabalho batista ali. Se não tiver, nós vamos. Mas se tiver outras igrejas, muitas outras igrejas, muitas das vezes também não tem sentido. Agora, se tem uma denominação, é um bairro que tem uma só denominação, vamos unir forças. Mas o grande problema é que hoje nós não vemos isso. Hoje vemos igrejas serem formadas por brigas, por dissensões, e uma de frente para a outra, tem quadra que tem 6, 7 igrejas, e por incrível que pareça, muitas delas não falam de Cristo, falam de tudo menos de Jesus. E Pedro usa uma expressão também muito interessante, que muitas das vezes a gente sempre leva para a questão sexual. Pedro fala assim, seguirão a imoralidade vergonhosa. Aqui Pedro está revelando a natureza do falso ensino. Não é apenas uma teoria falsa, irmãos. É uma doutrina que desemboca em comportamentos desordenados e visíveis. Pedro chama aqui a atenção para a desonra moral. O que esses mestres promovem, irmãos, não é piedade, é degradação. E assim nós vemos que o cristianismo, de fato, é reduzido à licença para a carne operar. Não. Esquece o evangelho, agora você faz o que você quiser, da forma que você quiser. Ele usa aqui a expressão, a palavra vergonhosa. Indica para nós que os frutos desse ensinamento serão óbvios e deploráveis, irmãos. Esses dias eu estava conversando com uma irmã que foi da minha antiga igreja e ela estava frequentando uma certa denominação, que é uma denominação também que tem menos de 20 anos, e aconteceu um pecado em esfera de dinheiro na sede, e alguns pastores decidiram deixar a denominação. E o pastor da igreja que ela já estava frequentando resolveu abrir uma outra igreja, ou seja, abriu uma outra denominação. Aí ela me contou, etc. Eu falei assim, mas mais uma denominação? Pode ser que o problema lá, moral em relação a dinheiro, pode ter sido... Vai abrir outra denominação? Vai tirar todo mundo e abrir como se fosse começar do zero? Qual é o sentido disso? E a gente começa a ver, irmãos, que o evangelho, muitas das vezes, é a última opção para se abrir uma igreja. Pensa-se em tudo, menos no evangelho. Já existe muita igreja, irmãos. Já existe muito trabalho. Pelo menos nos grandes centros. Já existem muitas igrejas. Agora, ninguém quer ir abrir igreja em local difícil. Então, o que parecia atraente na pregação, Pedro fala aqui que passa a ser motivo de vergonha. Porque a própria vida revela a palavra falsa, a mensagem falsa. Então Pedro aqui está falando para a igreja ter coragem de ver além do discurso e julgar os frutos. Porque não adianta, irmãos, termos bom discurso e não termos um fruto aceitável ao Senhor. Mas Pedro fala de algo que a gente também sabe.
Ele continua o versículo 2 e vai dizer assim, ó, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Olha só, irmãos, o erro não apenas destrói vidas, mas também suja o nome do evangelho diante do mundo. Sinceramente, irmãos, às vezes me dá até vergonha de dizer que sou pastor. Sério. Em determinados momentos, você vê assim, pastor é tudo safado. Pastor é tudo pilantra. Pastor só é pastor para roubar dinheiro de ovelha. E isso acontece porque nós somos a igreja séria, fomos nos associando a esse tipo de pessoas, e fomos deixando campos abertos para que eles pudessem agir da forma que eles agem. E digo a vocês, irmãos, biblicamente falando, muitas dessas igrejas que têm esses falsos pastores, nem considerados evangélicos eles deveriam ser. São pessoas com práticas religiosas totalmente avessa do que é o evangelho. Tem igreja que a gente entra que parece macumba. É sério, irmãos. É sério. Tem igreja que você entra que parece tudo menos uma igreja evangélica. Você chega na igreja e não tem uma cruz, tem um castiçal. E tem uma bandeira de Israel. Tem igreja que toca chofar. Aonde é que isso é bíblico? Cristocêntrico? Então, há uma responsabilidade ética. Nós não podemos ser cúmplices de um testemunho que desonra a Cristo. E eu volto a dizer que o erro foi nosso, porque muitas das vezes nós chamamos essas pessoas de irmãos. E muitas das vezes corroboramos com o discurso, está falando de Deus, é crente. Não é, irmãos. Não é. Não é. E não é. Eu diria que a gente precisa cuidar com aquilo que parece moderno e aceitável. Porque a verdade tem rosto e tem consequências. Discernimento não é um amor frio, pelo contrário, é proteção pelo verdadeiro amor. E a Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos proteger os fracos do engano. De fato, a comunidade cristã, a igreja, ela deve identificar, ela deve corrigir os erros antes que esses erros arrastem muitos para a ruína. Tem um pastor amigo meu, ele é congregacional e ele pastoreou muito tempo a igreja congregacional de Andorinhas. Ele escreveu um livro chamado Desigrejados, e nesse livro ele trabalha toda a corrente, né? Obviamente não era esse nome, mas todos os movimentos similares no decorrer da história da igreja, e hoje nós temos uma quantidade imensa de desigrejados, e as pessoas que se identificam como desigrejados nos nossos dias são justamente desigrejados por causa desse tipo de evangelho. Não são poucos, irmãos. Não são poucos. Para a gente conseguir identificar e corrigir os erros, isso exige de nós algumas coisas. Exige de nós ensino firme. Exige disciplina. Existe zelo pela santidade pública da igreja. E eu estou ciente, irmãos, que esse tipo de mensagem não é uma mensagem popular. Não é uma mensagem que todo mundo gosta. Às vezes, quando eu pegava na carioca, os pastores ficavam rindo. Ai, só bate. Só bate. Ai. Meu irmão, se for para pregar
autoajuda, você já está pregando. Não é? Fica aí com a sua autoajuda, eu prego a Bíblia. A gente precisa se educar, irmãos, nas Escrituras. Carisma é importante, mas carisma sem frutos não é nada. A gente precisa proteger nossos jovens, essa geração, do discurso que relativiza o pecado. O discurso que relativiza a importância do culto público, a importância das nossas doutrinas, a importância dos nossos distintivos. E aí eu vou puxar a sardinha para o batista que nós somos. Nós somos batistas por um motivo, irmãos. Ou por uns motivos. Porque se não fôssemos, não precisaríamos ter distintivos, confissão de fé, credos, pactos, ou pacto, na verdade, que é o pacto batista. Porque se isso não fosse importante, não existiria. E hoje o que a gente mais vê na nossa denominação são as igrejas se afastando da construção que ela teve ao longo da história. A gente precisa viver como uma comunidade, irmãos, que preserva a verdade, que preserva a boa fama do Evangelho, para que o mundo veja Cristo em nós. Então a gente tem que ser sim, sim e não, não. É bíblico? Entra. Não é? Não entra. Ah, mas ele é tão legal. Ele faz um trabalho social assim, assim, assado. Talvez ele é um bom profissional na área dele e ele ajuda pessoas assim, assim, assado. Isso não é o suficiente, meus irmãos. Nós não somos ONG, nós não somos casa de recuperação, nós não somos não é escritório que se fala, nós não somos um hospital que cuida de situações das mais diferentes possíveis. Podemos atuar em algumas dessas áreas, podemos, mas a nossa frente é a palavra de Deus. Eu conheci um trabalho, nem vou dizer porque está sendo gravado, nem vou dizer o nome, mas que tem algumas igrejas fazem, e ele é similar aos alcoólicos anônimos. E ele não trata disso e trata de outras situações parecidas, e algumas igrejas evangélicas batistas fazem por intermédio de uma igreja lá dos Estados Unidos que trouxe o plano. É muito bom, é muito legal, mas as pessoas falam assim: não, você pode ser espírita e participar. Você pode ser católico e participar. Você pode ser isso ou aquilo e pode participar. Amém. Queremos essas pessoas aqui. Mas há confronto? Ah, não há confronto. Aqui a gente só trata porque ela tem que parar de fazer determinada coisa. Ah, ela tem um pecado de mentir muito. Ah, então eu vou tratar isso aqui. Aí a pessoa vai lá, depois dá o testemunho: olha, eu mentia muito, agora eu parei de mentir. Que legal, glória a Deus. Olha, eu fazia assim, assim, assado, eu estava afundado em dívidas e agora não estou mais. Trata a moralidade. Isso é muito bom. Só que, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno. Não tem meio termo, irmãos. Então a gente está abraçando um monte de frente que a gente precisa abraçar, mas a nossa primeira frente é a pregação do Evangelho. É confrontar o pecador com a verdade do Evangelho. É dizer que se ele não for salvo por Cristo, ele vai perecer no inferno. Ah, pastor, mas a gente não pode falar isso. Porque o nosso trabalho não tem esse viés. Ai, irmãos, mas continuando, no terceiro ponto, é que uma coisa é certa:
O julgamento é inevitável. O texto começa dizendo assim, ó, em sua ganância. Pedro está falando aqui que a motivação deles é clara. É lucro acima da verdade. Pedro denuncia que o motor do falso ensino é interesse, não é zelo pastoral. Isso explica porque apresentam o evangelho como um atalho para sucesso, para prazer. Então as pessoas começam a frequentar a igreja porque elas querem alcançar alguma coisa. Elas não querem alcançar a Cristo. Elas não querem ter a sua vida mudada por Cristo. Elas querem um sucesso pessoal. E isso se depara com a mensagem do falso ensino. Como um pregador do evangelho, eu digo para vocês, irmãos, cuidado com quem faz da fé um negócio. A ganância corrompe a mensagem. Pedro vai seguir o texto e vai dizer assim: inventarão mentiras astutas. Irmãos, não são mentiras grosseiras, mas são enganos refinados. O vocabulário que astutas aqui mostra habilidade retórica, palavra que encanta, palavra que desvia. O falso mestre, ele vai misturar meia verdade com sedução emocional para parecer algo legítimo, para parecer algo cristão. Por isso que nós precisamos aprender a examinar os discursos bonitos pelas lâmpadas das Escrituras. Não pelo brilho do orador. Ele pode falar bem, ele pode gesticular bem, mas o que ele está falando faz sentido? E Pedro continua dizendo assim, ó, inventarão mentiras para explorar vocês. O alvo é sempre o povo. Para quê, pastor? Cobrar, manipular e tirar vantagem. Essa exploração aqui se dá em nome da fé. Né? Tem igreja que só fala de dinheiro o tempo todo. Tem igreja que promete bênçãos infindas e fáceis o tempo todo. Tem igreja que promete cargo, tem igreja que promete fama. Isso não é cuidado pastoral, irmãos. Isso é usurpação do rebanho em proveito próprio. E aí Pedro vai dizer o seguinte: mas eles já foram condenados há muito tempo. Aqui é a certeza moral e histórica do juízo. Pedro aqui lembra que Deus vê desde sempre. Que a condenação dessas pessoas não é surpresa. Ela já está decretada lá. Assim como os eleitos, a palavra fala que eles foram escolhidos antes da fundação do mundo, essas pessoas também já estão condenadas. Isso não é vingança não, irmãos. É justiça de Deus. Para nós precisa ser um consolo, porque a impunidade aparente tem prazo. E Deus é um juiz fiel. Deus é um juiz fiel. E Pedro vai dizer assim, ó, e sua destruição não tardará. É o tempo do Senhor. É suficiente, é preciso. Não tardará aqui significa que o juízo acontecerá em seu tempo. Por isso a gente precisa viver com paciência, meus irmãos. Sem ódio. Sabendo que a justiça divina vai prevalecer. Eu tive muito ódio de muitos pastores, de muitos desses mercenários da fé, e ao ler esses textos, depois eu parei para pensar e falei assim, quem julga é o Senhor. Eles vão ter o que merece.
A minha parte na história é mostrar ao povo o que eles fazem. Então a gente não pode se encantar por retórica, irmãos. A gente precisa examinar os frutos. E examinar se de fato a pregação é pela Escritura. O que está mais e o que é mais comum hoje são pessoas que não pregam a Escritura, pessoas que contam a história. Então a gente precisa, além de confiar na justiça de Deus, a gente precisa proteger a nossa comunidade. Como é que a gente protege a nossa comunidade, a nossa igreja? Ensino fiel. Caminhar junto. Mostrar o que a palavra ensina. Mostrar também o que a palavra não ensina. Mas a gente precisa olhar para esse texto, irmãos, e perceber que Pedro não quer nos deixar com medo. Pelo contrário, ele quer deixar a igreja vigilante. Pedro quer que a igreja entenda que o engano sempre tentará se infiltrar, mas a verdade prevalece. Os falsos mestres têm prazo de validade, a palavra de Deus é eterna. Tem um outro grupo aí que fazia uns trabalhos aí, de uns congressos malucos. Aí uma vez eu falei com um pastor que é um dos meus mentores, falei assim: pastor, eu vou fazer esse curso e vou preparar um material para confrontá-los. Aí o pastor chegou e falou assim para mim: rapaz, não perca seu tempo com isso. Esse é mais um movimento que vai passar. O tempo que você vai lá e vai criticar, faz um curso de teologia bíblica. Faz um curso que vai agregar algo no seu ministério. Ensine a igreja que você for pastorear o que é correto. Então precisamos ser uma igreja firme, que sabe discernir o engano e principalmente se apega à verdade do Evangelho, irmãos. Não a verdade que dá certo. Porque hoje vivemos um Evangelho pragmático. Se dá certo, vamos fazer. Olha, igreja tal faz, está dando certo lá. Por que a gente não faz? É na fidelidade das Escrituras, irmãos, que provamos que pertencemos ao verdadeiro Mestre, Jesus Cristo. É impossível você e eu dizermos que somos fiéis se não estamos embasados nas Escrituras Sagradas. Que esse texto nos desperte para o compromisso com a sã doutrina, com a vigilância espiritual. O que Pedro disse aqui, irmãos, mais uma vez eu repito, não é novo. É algo que se repete e vai se repetir até que Cristo volte. Mas nós precisamos estar firmados. Por isso que o nome dessa série é Firmeza na Verdade. Que o justo Senhor nos mostre a verdade, nos guie com a verdade, que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, para sempre, amém. E que de fato, irmãos, a igreja se interne na verdade que é a palavra de Deus. Porque é muito tentador a gente fazer aquilo que dá certo. É muito tentador a gente fazer coisas que todo mundo está fazendo. E a gente ouve, mas pastor, todo mundo faz. Eu só tenho uma coisa a dizer, irmãos. A porta é estreita. E a porta da perdição é larga. Quando Jesus diz assim, ó, apartai-vos de mim, ele não estava brincando, não. E muitos daqueles, ou aquele que estava lá falando com o Senhor no texto, ele diz, eu preguei, eu fiz, etc. A gente precisa ter cuidado com como a gente vê a igreja, como a gente entende a igreja, de como a gente é a igreja.
Que essa palavra fique em nossos corações. E que a gente possa compreender a verdade do Evangelho para nossas vidas. E que a gente fique sólido no que de fato permanece para sempre. As modas passam, daqui a pouco vai surgir uma nova moda, daqui a pouco vai surgir um novo falso profeta, daqui a pouco vai surgir uma nova mensagem, mas o que permanece é o Evangelho. Não tem jeito. O Evangelho é o que permanece. Amém?